liderança, mas não sobre liderança no sentido funcional, no sentido de cargo. Porque às vezes a gente fala de liderança, vem na nossa cabeça alguém que está numa posição. O líder, pode ser que eu entenda assim, é só aquele que assumiu uma função de liderança. O pastor, o prefeito, um governante, ele é um líder por estar numa função. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar sobre a liderança que todos nós somos chamados a ser e fazer. A autoliderança. Por isso que eu vou começar a minha palavra nesta manhã usando um texto que é geral. É para todo ser humano que pisou nessa terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Abra aí. Preste atenção. Nesse texto, ainda bem que é Gênesis, né, irmão? Se fosse Naum, complica a vida, né? Abacuque, pastor, de comer, profeta. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui tem o que Deus quer para mim, para você, para todo ser humano vivo que Ele já fez e que já andou sobre esta terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O texto diz assim, presta atenção. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Este é um texto que a gente conhece bastante, porque a gente sempre lê, e aqui nós estamos falando do início da raça humana, quando Deus nos fez, quando Deus nos formou. E eu penso, amados, e você vai concordar comigo, que tudo aquilo que Deus faz com um projeto, com um propósito. Aliás, todo mundo que cria alguma coisa, cria com um propósito. Quem criou o piano, antes de o piano existir, se materializar, antes de ser isso que você vê, alguém aqui planejou, passou por aqui. Primeiro eu tenho um propósito, primeiro vem no campo da ideia, um objetivo, para depois esse propósito se transformar numa realidade que é palpável, que é visível, que é tocável. Quem criou o piano, cria o piano para ser piano. Se eu exigir desse piano que ele faça a função da bateria, eu vou falar: piano, vou te jogar no lixo, que você não presta. Mas o piano não presta? Não. É eu que estou cobrando do piano um propósito pelo qual ele não foi criado. Ele foi criado para ser piano. Se eu exigir dele bateria, eu vou falar: você não vale nada. Na verdade, ele vale muito. É eu que estou exigindo dele o que ele nunca foi criado para ser. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com propósitos. Ele tinha em mente objetivos ao criar você e eu. E um deles, sem dúvida alguma, é que o homem dominasse. Deus criou, aqui está claro no texto, e disse: olha, tenha ele domínio. Falou sobre os animais, sobre o campo. O homem foi criado com essa característica de dominar. Isso é interessante, amados, porque muitos animais, embora mais forte do que o homem, é dominado pelo homem. É mais forte do que nós, mas não é mais inteligente do que nós. Você pega um cavalo, eu não sei nem quantas vezes tem mais força do que um homem, mas embora tenha muita força, pode ser dominado por nós, porque ele é forte, nós somos inteligentes. Então, porque somos inteligentes, a gente domina ele. A gente poderia falar isso de vários animais, né? Que são mais fortes do que nós, mas mesmo assim a gente domina.
E uma coisa que Deus quer que a gente domine, amados, é a gente mesmo. Não estou falando de eu dominar outro ser humano, eu estou falando de eu dominar este ser humano. Alexandre dominando Alexandre. Domínio próprio. Autoliderança. O que é liderar? Eu gosto muito de uma definição de um escritor que ele disse que liderança é influenciar. Quem é um bom líder? Quem influencia muito. Concorda? O líder bom não é aquele que está num cargo de líder, porque escutem-me, você pode estar num cargo de líder e não ser um líder bom. Tem muita gente que ocupa o cargo, mas não influencia. Ocupa um papel, mas não traz influência alguma. Por outro lado, tem muita gente que não tem o cargo, mas tem uma influência. Você já viu gente assim? O que é liderança? Liderança é a arte de você fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam de maneira involuntária. Elas não fazem o que você quer que seja feito de maneira obrigatória. Elas fazem porque querem fazer, mas devido à sua influência. Isso é liderança, é diferente de chefe. Chefe trabalha por imposição. Chefe é o seguinte, quem já teve chefe e já trabalhou sabe como é que é. O chefe chega para você e diz, olha, eu quero X coisa. E ele diz, se você não fizer X coisa, eu tiro Y de você. Então, ele domina você pelo medo. Às vezes você pode perder alguma coisa. Então, com medo de perder, você faz. Você não faz porque quer. Você faz, muitas vezes, obrigado. Isso é chefiar. O líder, não. O líder consegue fazer com que as coisas sejam feitas de maneira voluntária dos seus liderados. Eles querem fazer. E não são obrigados a fazê-lo. Pois é. Os cachorros estão liderando hoje. Então, presta atenção. Quando eu estou falando com você que Deus criou o ser humano, a gente sabe disso aqui, eu vou repetir. Não estou falando nada novo hoje. Só te lembrando. Deus é uma pessoa. Deus é um ser, subsiste em 3 pessoas. Deus sendo um ser pessoal, quando Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Deus também nos fez seres pessoais. Isto é, Deus compartilhou conosco alguns de seus atributos. Alguns atributos que só Deus tinha, Deus resolveu, ao fazer a gente a sua imagem, a sua semelhança, Ele falou, eu vou compartilhar com vocês esses atributos. Quero alguns exemplos? Deus compartilhou conosco, por exemplo, um atributo dele, que é amor. Por que posso amar? Porque Ele compartilhou isso comigo. Segundo atributo, misericórdia. Por que eu posso ser misericordioso? Porque Deus compartilhou comigo. Porque Ele compartilhou, posso exercer. Pois é, alguns atributos Deus não compartilhou. Posso ilustrar? Claro. Por exemplo, autoexistência. Deus é um ser autoexistente. Ele não depende de nada para existir. Ele não compartilha isso com a gente. A gente depende. Quer ver um outro atributo? Deus é eterno. Ele não compartilhou a eternidade conosco. Nós vamos viver uma eternidade, mas não é porque a gente é eterno. O céu, Deus não vai permitir com que a gente seja morto. Mas não é porque nós somos eternos em essência, porque eterno é aquele que nunca teve começo, nunca tem meio e nunca tem fim. Eu tive começo. Você teve começo. Pois é, só Deus nunca teve começo, nunca tem meio, nunca tem fim. Deus é autoexistente, é eterno, é fora do tempo. Pois é, complexo, mas é por aí. Eu queria mostrar para vocês, em primeiro lugar, qual a razão da nossa existência. Por que fomos criados? Qual o objetivo desejado? Quando Deus nos criou, por que Ele nos criou? Eu não disse quando Ele faz com o projeto, ilustrei dizendo sobre o piano.
Qual a razão da nossa existência? Tem várias. Por exemplo, primeiro objetivo é que quando Deus nos criou, Ele nos criou para a gente ser a sua imagem e a sua semelhança. Eu amo isso, gente. E talvez você não saiba o significado disso. Os querubins, os serafins, os anjos não são criados à imagem e semelhança de Deus. Toda a criação, você pega os animais, você pega tudo que Deus fez, tudo que é visível aos seus olhos e o que não é visível, porque Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, tudo isso, nada foi criado à sua imagem e semelhança. Só nós fomos. Quando Deus nos projetou, Ele quis colocar em nós a sua imagem e a sua semelhança. Eu estou sem dinheiro aqui, rapaz. Estou meio pobre mesmo. Mas quando você pega... Você lembra quando perguntaram a Jesus, pegaram uma moeda, viram na moeda a imagem de César estampada na moeda? Lembra disso? Senhor, e aqui? Nós temos uma moeda aqui. Lembra o que Jesus falou? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na moeda tinha uma imagem estampada de César. Você coloca a sua imagem naquilo que você valoriza, sabia? A sua imagem você só põe naquilo que tem valor para você. Porque para César o dinheiro tinha valor, ele colocou a imagem dele na moeda. Porque para Deus você tem valor, Ele pôs a sua imagem, a imagem dele, em mim e em você. Então Deus só pôs a sua imagem, a sua semelhança naquilo que Ele valoriza. E Ele só colocou a imagem e semelhança dele no homem. Anjos não tem, querubins não tem, serafins não tem, só a raça humana tem. Um dos projetos de Deus para nós é que nós tivéssemos a sua imagem e semelhança. Quer ver mais um projeto? Deus nos deu um segundo propósito, que é dominar. A gente tem essa característica de dominar. Não dominar outro ser humano, porque o ser humano não nasceu para ser dominado. Aliás, toda tentativa de domínio de homens em cima de homens sempre é tola. E sempre a gente cai em más lençóis. Por isso que o comunismo nunca deu certo. Homem dominando homem, nós não nascemos para dominar outro homem, nós nascemos para influenciar outros homens. Domínio não é influência, influência não é domínio. Influenciar é eu fazer com que você faça alguma coisa por livre e espontânea vontade. Domínio você faz de modo obrigatório. O ser humano não nasceu para dominar outro, mas para influenciar. Quer ver um terceiro objetivo? Esse que muitos de vocês aí cumprem bem. Eu ainda estou no começo. Multiplicar e encher a terra. A turma do passado, principalmente, valorizava bastante versículo, né? Uns pais aí de 8, 10, 14 filhos. Essa turma, a Bíblia dela só tinha essa página. Eu estou no primeiro ainda, estou engrenando. Pois é, uma tarefa que Deus deu. Olha, vocês devem multiplicar-se, vocês devem encher a terra. Deus nos deu esse propósito. Louvado seja Deus, porque que bênção é a gente poder ter um filho. Agora eu posso dizer isso para você com propriedade. Que bênção que é. Pois é. Quer ver um quarto objetivo? Gênesis 2,5 diz a Bíblia que Deus olhou para Adão e falou assim: está vendo toda essa terra? Você deve duas coisas, guardar e cultivar. É propósito de Deus para mim e para você, que a gente guarde e que a gente cultive. Por isso que eu já preguei até num casamento, eu falei disso. Quando um homem casa com uma mulher, sabe o que Deus está falando para ele? Homem, você deve guardar a sua mulher e cultivar a sua mulher. Guardar é sinônimo de proteção. Toda mulher quer ser protegida. Uma mulher que se sente protegida, se sente amada. Segundo, cultivar. Sabe o que é cultivar? Extrair o melhor. Quando eu cultivo o meu café, eu quero extrair o melhor café da minha árvore. Quando eu tenho uma minha mulher, Deus está dizendo, cultive-a, isto é, extraia dela o melhor dela. Por isso que um homem, se você pega um cara que 50 anos de casado, ele está 50 anos reclamando da mulher,
A culpa não é da mulher, a culpa é dele. É ele que deixou de cultivar para extrair dela o melhor e dá trabalho. E por essa razão muita gente desiste. Porque tem umas mulheres meio cabeça dura. Não vou entrar nesse método porque não é o que eu quero falar. Tem, verdade. Mas Deus deu para um homem esta missão. Vocês cultive e extraia o melhor dela. Quer ver mais um objetivo? O quinto, um homem deveria reconhecer a autoridade de Deus. Gênesis 2, 15, 16. De toda árvore do jardim pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Olha, reconheça a minha autoridade. Eu estou dizendo o que você pode, eu estou dizendo o que você não pode. O que você pode, faça. O que você não pode, não faça. O problema, você sabe, que o homem se rebelou contra a autoridade de Deus e resolveu fazer o que Deus mandou ele não fazer. Ok. Então, escute o que eu tenho para te dizer. Quando nós estamos falando de autoliderança, nós estamos falando de liderar a si mesmo. De você cuidar de você mesmo, sem que você necessariamente lidere outros. Talvez não existem lá 10, 20 pessoas debaixo da sua liderança, mas eu estou falando de uma liderança pessoal, individual. E agora escute, você só será um bom líder, ou uma boa líder, para outros, se primeiro você aprender a liderar a você mesmo. Eu nunca vi um líder bom, uma boa líder, que consegue ter sucesso na sua liderança com outros, que primeiro não conseguiu autoliderar-se, não conseguiu liderar a si mesmo. Eu nunca vi, eu creio que eu nunca verei. Então, toda liderança começa com a gente mesmo. A gente precisa de autoliderar. E aí, eu trouxe para vocês, segundo, deixa eu ver se eu coloquei esse segundo ponto. A liderança começa na autoliderança, é isso que eu estou falando aqui com você agora. Terceiro, exemplos de autoliderança que mudaram a vida pessoal e a vida de outros. Agora escute aqui, eu falei isso tudo para chegar aqui. Eu quero dar para vocês, na Bíblia, exemplos de pessoas que não tinham uma igreja sobre a sua tutela, que não tinham servos debaixo da sua tutela, gente que na Bíblia liderou a si mesmo, e porque liderou a si mesmo, livraram outros de grandes tragédias. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. E alguns nomes que eu vou trazer para vocês são nomes que a gente dificilmente lembra da Bíblia. Eu vou começar por uma mulher. Eu li essa história essa semana, não sei quantas vezes, de tão apaixonado que eu fiquei. O primeiro exemplo que eu quero chamar a sua atenção, na Bíblia, duvido que você acertaria. Se você está pensando em alguns nomes aí. Abigail. Você adivinhou? Lenilson, se eu tivesse 50, eu te dava. Angélica, dá ele. Abigail. Meu Deus, eu li 1 Samuel capítulo 25. Escute a história, deixa eu contar a história para você. 1 Samuel 25, verso 1 diz que Samuel morreu. Um líder exponencial morre. Você lembra bem que nesse tempo Davi estava sendo perseguido por Saul, e a perseguição, você sabe bem que a Bíblia conta, que durou 10 anos. 10 anos fugindo de um homem. Pensa num caos. Diz a Bíblia que Abigail, ela era esposa de um homem chamado Nabal. Nabal, duro no trato, filho de Belial. Aliás, foi ela mesmo que falou a respeito do seu marido. Esse aí é filho de Belial. Ninguém conhece ele tanto quanto eu conheço. E ele é mesmo filho de Belial. Nabal, duro no trato. Homem cruel, seco, grosso. E diz a Bíblia que Abigail tinha duas características. Primeiro, ela tinha, eu vou usar numa outra versão, ela tinha inteligência, e segundo, ela era formosa. Eu não disse formosa e inteligente. Eu disse inteligente
e formosa. Porque tem muita gente que preza pela formosura, mas não preza pela inteligência. Abigail era inteligente e formosa. É interessante, né? Uma mulher inteligente e formosa com um homem desse nível, tipo Nabal. Meu Deus, pois é. Aí eu não disse você que Davi está fugindo de Saul? Está fugindo. E diz a Bíblia que ele sabe que Nabal, ele está como fugitivo. Ele sabe que Nabal é muito rico, um homem de muitas posses. E ele envia mensageiros a Nabal dizendo o seguinte: ô Nabal, traz para a gente, cede para a gente alguns de seus mantimentos. A gente quer aproveitar aí da sua riqueza, cede para a gente alguns dos seus mantimentos. Aí Nabal diz, está no 1 Samuel 25, Nabal olha e fala assim: quem é esse Davi? Ver se eu vou ajudar um homem que eu nunca conheci, que eu não tenho relacionamento com isso, que é a versão Alexandre. Ver se eu vou ajudar um cara desse nível. Manda recado para ele que de mim não tem nada. Os homens voltaram. Chegaram com Davi, falou: Davi, Nabal falou que não vai ceder nada não. Davi é mansinho, né? Você sabe bem que gostava de uma briga. Já estou fugindo, não tem nada a perder. Diz a Bíblia que Davi tinha 400 homens. Deixou 200 e falou assim: 200 homens, vão lá, vocês vão arrebentar com Nabal. Ele não deu nada para mim, não? Vocês vão ver agora o que é. Vai ver o que é um homem de verdade. Pois é, diz a Bíblia que vai 200 homens para a casa de Nabal, para matar Nabal e todos os homens ali. Era o objetivo de Davi, 200 homens. Só que nesse íntere, e aqui que está a história, nesse íntere, enquanto isso está acontecendo, Abigail soube. Alguém foi lá e contou para Abigail: olha, Davi mandou pedir seu marido negou, Davi vai vir agora e vai fulminar, acabar com a raça desses homens aqui, inclusive o seu marido. Abigail, por 3 vezes, em 1 Samuel 25, por 3 vezes, diz que ela apressou-se. Consegue ver autoliderança? Por 3 vezes, apressou-se, depressa. Diz a Bíblia que ela arrumou uns mantimentos, pouca coisa. Só para você ter ideia, ela fez um quitute. Quitute. Eu fiz questão de trazer aqui alguns quitutes dela. Deixa eu ver onde que eu anotei. Quer ver? Verso 18 do capítulo 25. Abigail tomou a toda pressa. Há um quitutezinho que ela levou de presente para Davi. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. Nós estamos falando de uma mulher, sem que o marido soubesse, fez tudo isso. Vou fazer um quitute aqui, levar para o Davizinho. Pois é, ela pega, coloca aqui em cima do jumento e chega diante de Davi. Ela chega diante de Davi, sabe o que ela faz? A primeira coisa, do texto bíblico, que ela se curva, rosto no chão, cara no chão, e ela diz uma coisa que eu fiz questão de anotar. Ela inclina, está no verso 23, ela lança sobre os seus pés, os pés de Davi, e diz assim: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Culpa sobre mim? Quem cometeu a desgraça foi o marido dela, mas sabe o que ela está falando? Eu tomo a responsabilidade, a autoliderança. O que não é e que não lidera a si mesmo, que é fugir de responsabilidade. A pessoa quer fugir. Eu estou... Responsabilidade dele, se vira, do meu marido, esse duro no trato, esse filho de Belial. O problema é dele, que ele morra. Não. Ela chega diante de Davi e fala assim: cai a culpa sobre mim. Eu tomo a responsabilidade sobre mim. Aí ela vai dizer mais: permite eu falar, permite eu, a tua serva, falar contigo, e ouve as palavras da tua serva. Amados, eu vejo nesta mulher, ela se prostra, ela toma responsabilidade, ela se humilha e ela sabe o seu lugar. Permita eu falar contigo. E ela vai discursar com Davi. Ô Davi, deixa eu falar com você, não faça isso não, sabe? Aqui palavra minha. Você está querendo lá matar, mas não toma sangue inocente sobre as tuas mãos, não. Sabe qual que é o resultado? O resultado está no verso 32. Depois que Davi ouviu ela, Davi disse assim: bendito seja o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Bendito seja o Senhor,
de modo que eu vingaria, mas agora eu não vingarei mais. Agora escute aqui, nós estamos falando de uma mulher que, porque se autoliderou, poupou seu marido da morte, poupou vários outros homens da morte e trouxe liberdade junto ao rei de Israel. Porque ela se liderou, ela mudou a mentalidade do rei Davi, o rei de Israel. Tudo começa com autoliderança. Ninguém mandou ela fazer isso. Ela foi lá e fez. Isso é autoliderança. Aí ela chega em casa, né? Resolveu o problema com Davi. Aliás, deixa eu te dar uma boa dica aqui. Salomão foi dizer isso lá na frente. Você lembra que ela quis falar com o rei, sabe o que ela fez? Pegou os quitutezinhos para levar para o rei. Diz Davi, que o texto bíblico diz que Davi recebeu tudo aquilo que ela levou. Provérbios 18:16 diz assim: você quer falar com alguém importante? Leve um presente para ele. Pegou a ideia? Você quer falar com alguém importante? Provérbios 18:16. Leve um presente para ele. Eu li isso na Bíblia, eu falei, vou aprender isso aqui, vou fazer na minha vida. Aí fui falar com Paulo Mazzoni, lá em BH. Aí falei, o que eu tenho de presente para levar? Café. Falei, vou preparar um cafezinho bacana. Fiz um saquinho bonitinho, levei. Marquei encontro com ele, dia tal, fui lá. Paulo Mazzoni. Cheguei na secretária, levei 2 kits de pó. Aí cheguei a secretária e falou, rapaz, eu tentei falar com o senhor durante o dia, Paulo Mazzoni teve um compromisso, acabou cancelando. E eu, triste da vida, falei, deu ruim, né? Fui a BH, perdi a viagem. Falei, mas tá, eu trouxe um pozinho de café aqui, trouxe um para você, para a secretária, trouxe um para você, e guarde isso aqui para o Paulo Mazzoni, por favor. Outro dia eu volto. Beleza? Fui embora para casa. Passou-se alguns dias, mantém contato com a secretária. Ô, tudo bem? O Alexandre aqui. Que Alexandre? O Alexandre do pó de café, você lembra? Ah, lembro sim, aquele que deixou um pozinho de café. Estou querendo conversar com o Paulo Mazzoni, você pode marcar para mim? Marco, pode vir dia tal, horário tal. Eu fui conseguir falar com ele. O presente abre portas. Você devia aprender isso aqui, irmão. Isso é Bíblia. Devia aprender. Abigail sabia disso. Falou, vou levar um presente, o presente vai abrir portas. E ela abriu portas, o coração do homem foi aberto e o coração do homem mudou de ideia. Ela chega em casa agora. Agora você escute, mulheres. Agora que tem o filé mignon da história. Ela vai chegar em casa. Livrou o marido da morte. Meu Deus! Aí sabe o que o marido está fazendo? Isso está lá na altura do verso 30. O marido está fazendo um banquete de rei, Nabal. Enquanto a mulher está lá, lutando para poupar a sua vida, o homem está fazendo um banquete de rei. E ele fez um banquete a tal nível que ele se embriagou. E ela chegou em casa, ela viu que ele estava bêbado. Ele não sabia de nada. Sabe o que ela fez? Não falou nada. Olha a sensibilidade de uma mulher que sabe autoliderar-se. Percebendo que não é o momento, se calou. Porque às vezes a gente tem o que falar, mas a gente fala o que temos para falar na hora errada. E a gente estraga o coreto. A gente arrebenta com a nossa vida. Porque temos o que falar, e temos, mas há momentos que devemos e momentos que não devemos. Abigail chegou em casa, viu que o marido estava bêbado. Algumas dariam um discurso. Pois é, eu estou lá salvando a sua vida, você está aqui se embriagando. Pois é, tinha piorado o coreto todo. Ela esperou, no dia seguinte ele sarou, agora ela expôs para ele. Olha, aconteceu isso, narrou tudo para ele. Aí diz a Bíblia que o coração de Nabal ficou como pedra. Meu Deus, o homem já era cruel agora então, hein? Aí acho que Deus tomou as dores. Diz a Bíblia que 10 dias depois Deus matou Nabal. Eu acho que Deus falou assim, eu vou poupar essa mulher. Essa mulher sofre demais, eu vou poupar ela. 10 dias depois, ela interviu, salvou o marido, mas Deus falou, não, eu vou acabar com ele. Nabal morreu, porque Deus o matou. Davi viu que ela está viúva. Ô irmão, uma viúva dessa? Fala sério. Uma viúva dessa? Não vai ficar dando sopa nunca. Eu acho que quando Davi pensou e soube que ela morreu, Davi falou assim, é minha. Na hora, uma mulher desse nível, que casada com um homem sanguinário, filho de Belial, era o que era, eu quero uma mulher dessa para o meu lado.
mandou mensageiro e falou assim: eu te quero por mulher. Abigail, mais do que depressa, se rendeu, e você sabe da história, depois casaram. Escuta-me, autoliderança. Abigail não tinha gente para liderar, mas que porque se autoliderou, poupou problemas do seu marido e de tantos outros que iriam morrer por causa daquilo dali. Autoliderança. Eu vou chamar aqui um outro nome. Esse aqui talvez você não imaginaria mesmo. Eu vou chamar uma prostituta. Raabe. Josué capítulo 2. Diz a Bíblia que os espias foram para espiar a terra. E esta mulher não teve jejum, não teve revelação, não vou chamar o pastor para orar para saber o que a gente tem que fazer. Não. Ela recebeu os espias, e diz o texto bíblico que ela orientou os espias. Ela disse: olha, vocês vão, subam para as montanhas, fiquem lá 3 dias. Olha a estratégia dessa mulher, olha a sabedoria. Fiquem lá, porque ficando 3 dias, quem está te perseguindo vai parar de perseguir, depois vocês voltem. Olha, uma prostituta, pode ler Mateus capítulo 1, ela está na genealogia de Jesus. Lê Hebreus 11, ela está entre os heróis da fé. Uma prostituta que tinha autodomínio, autoliderança, e porque agiu assim, foi uma bênção para ela e uma bênção para outros. Eu vou chamar um terceiro exemplo. O cego de Jericó. Diz a Bíblia que ele é cego, mas não é surdo. É cego, mas não é surdo. É cego, mas não é surdo. Por que eu estou repetindo? Você tem que saber o que você tem e o que Deus te deu. Tem muita gente que passa reclamando: estou cego, então porque estou cego, a vida não tem que seguir, eu tenho que morrer. Você é cego, mas você ouve. Então, você tem um defeito, mas você tem uma virtude. Então aproveita a virtude, faça da sua virtude excelência. Ele é cego. Diz a Bíblia que ouviu e soube que Jesus ia passar por ali. E Jesus está passando. Quando Jesus passa, ele ergue a sua voz e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu fico pensando e fico vendo essa imagem. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas diziam: cala-se, você vai incomodar o mestre, rapaz. Fica quieto, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que este homem que era cego, deixou de ser cego, porque o Jesus, filho de Davi, teve compaixão dele. Autoliderança. Eu vejo neste homem, sabe por quê? A multidão está dizendo: cala-te. A multidão está dizendo: não incomode o mestre. Mas a autoliderança fala mais alto. Eu sei do que preciso, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso de milagre, eu preciso de compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ô, gente, nós estamos numa geração tão complicada, né? Numa época. Eu fico olhando para as redes sociais. As redes sociais Um dia mataram um negro, e aí nas redes sociais houve uma campanha. Vamos colocar foto escura dos nossos perfis na rede social, para tentar juntar-se àquela situação. Aí você olhava, aí eu olhei, nossa, que punhado de gente, tudo colocando a mesma coisa. Chegou até mim e falei: eu não ponho não. Eu não ponho não. Eu não sou massa de manobra. Eu não penso o que os outros pensam. Eu não ponho não. E não pus. Aí algumas pessoas mandavam mensagem: você não vai entrar? Não, eu não entro. Eu não entro junto com a toada, não. Eu sou um ser pensante. Eu tenho critérios. Não é porque todo mundo faz que tem que fazer, não. Pois é. Aí você viu agora aquele jogador de vôlei que, porque discordou, lembra o que aconteceu com ele? Vocês viram as notícias aí? Porque discordou, foi excomungado pela sociedade. Porque nós estamos numa sociedade que não nos permite pensar. Marxismo cultural. O que é isso? Que todo mundo pense o que eles querem que você pense. Domínio de pensamento. Se você em algum momento pensar diferente, você, se for pastor, é retrógrado, é fundamentalista, é antiquado. Porque penso diferente, você está enganado.
A Bíblia, Deus nos mandou autoliderança. A autoliderança é eu ouvir, eu vou raciocinar, eu vou criticar, eu vou pensar se devo ou não devo fazer o que você está achando que eu tenho que fazer. Agora, nós estamos num marxismo cultural terrível, irmãos. A mídia quer que a gente pense o que eles querem que a gente pense. E se você não pensar igual, você é a parte da sociedade. Cuidado. Escutem-me. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode usar você e eu. Se você for um líder de você mesmo, você não tem ideia do que Deus pode fazer com você. Se você liderar-se a si mesmo, você não tem ideia do poder, da influência que você pode ser para esta igreja, que você pode ser para esta cidade, que você pode ser para esta nação, porque você cuida de você e lidera você. Deus pode fazer de você uma bênção para os outros, inclusive para você mesmo. Você não tem ideia. Então, irmão, pare de pensar, coitadinho de mim, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu sou mais fraco. Eu estou aqui para te dizer, você não é. Deus te criou com este poder, com esta capacidade de autoliderar-se. E quando você se lidera, você se torna uma bênção nas mãos dele. Então não existe gente pequena e grande, existe gente que aprendeu a autoliderança e que entregou isso nas mãos de Deus. E Deus faz coisas extraordinárias com gente assim. Eu trouxe para vocês pelo menos 3 exemplos. Eu estava lendo Provérbios 14:1, vocês lembram? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Fiquei pensando nesse texto, né? Parece-me que Deus deu isso à mulher, não ao homem. O poder da construção e da como é que fala? Desconstrução. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é a mulher cheia de unção, não é a mulher cheia do Espírito, não é a mulher que jejua. Tudo isso você pode fazer, mas a que edifica a casa dela é a sábia. E a que derruba? A tola, a insensata. O camarada é desse tamanho assim, ó. 2 metros de altura, 140 quilos, músculo puro. Malhou, está assim, todo saradão, equipado. Pois é. Aí ele casa com uma baixinha, 1,50 m. Desse tamanhozinho. Só que ele casou com uma tola, uma insensata. Mais do que depressa, essa tola, desse tamanhozinho, dá uma rasteira de 2 metros de altura. Porque a tola, a insensata, com as próprias mãos, derruba a casa. Então, irmãs, qual que é essa mulher sábia? A sábia é aquela que... Sabedoria, você sabe, né? Que é saber praticar o que você conhece. Sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Pois é. A sábia. O que você conhece, porque conheço, sei colocar em prática. Isso fez de você uma mulher que edifica a sua casa. Muitos lares onde tem gente querendo construir, mas a tola está lá derrubando, e nada para em pé. E Deus chamou você, irmã, para você ser uma construtora, uma mulher que edifica, uma mulher sábia, prudente, não a que derriba. Pois é. Eu vou deixar o último exemplo depois, mas vou para o ponto 4. Liderança tem que ser aprimorada. Gente, se eu pensar em autoliderança, eu não posso pensar que eu já nasci perfeito. Eu tenho uma missão, todo ano eu leio pelo menos 2 livros de liderança, pelo menos, sobre esse assunto. Eu ainda não aprendi a se liderar bem. Rapaz, meu Deus. Liderança precisa ser aprimorada. Eu preciso desenvolver, eu preciso crescer. Como? Eu preciso ler, eu preciso de ouvir, eu preciso de aprender, eu preciso chegar perto de gente que sabe, que faz bem, para eu crescer com ele, aprender com, viver com. Pois é. Nós somos os únicos, amados, seres que Deus criou com a capacidade de refletir. Deixa eu contar para vocês, eu tenho um cachorro, meu cachorro tem 8 anos. Não morre, não. 8 anos. Rapaz, tem coisa que meu cachorro faz. Por exemplo, eu saio de casa, eu abro a garagem, abro o portão.
Quando eu pego a chave para ir para o portão, eu já falo assim, pode latir, que eu já sei. É eu ir para o portão, abrir o portão para sair com o carro e começa a latir. Aí eu pego, abro o portão, pego o carro, tiro o carro, deixo o carro lá na frente, vou lá, fecho o portão, meu cachorro está latindo. Aí eu saio. Quando ele pensa que eu já passei pela esquina, aí pare de latir. Aí eu prego um sermão para ele. Eu falo, Razô, rapaz, é só um pouquinho de reflexão. Você vê eu fazendo isso, tem 8 anos, cara. Eu converso com ele. Tem 8 anos que eu faço isso, tem 8 anos que eu pego a chave, eu vou ao portão, eu abro o portão, tiro o carro, coloco o carro na frente, volto, tranco o portão e saio, mas daqui a pouco eu volto. Tem 8 anos que acontece isso, você não consegue pensar um pouquinho. Eu olho para ele e ele fica... Aí a Cris olha para mim e fala assim, meu bem, é um cachorro. Mas eu queria que esse miserável aprendesse. Mas ele não tem reflexão, moço, não tem. Ele não reflete, sabe? Ele não chega em casa, ele senta e vou pensar um pouquinho na vida, vou parar de latir nesses momentos. Todo dia passa cachorro em frente à minha casa. Todo dia o cachorro passa, meu cachorro dando a latir. Eu falo, ô Razô, todo dia passa centenas de cachorros aqui à frente. Então já até para você acostumar, cara. Mas ele não tem reflexão, só a gente. Aí você está rindo do meu cachorro, pois é. Mas tem um punhado de gente que tem 60, 70 anos, mas também nunca parou para refletir. O que é mais triste, você acha? Tem um punhado de gente que está cabelo branco já, que nunca colocou a cabeça no travesseiro. Deixa eu refletir sobre a minha vida. Deixa eu aprender se eu estou melhorando, piorando. Deixa eu ver se hoje eu sou melhor do que ontem. Eu não sou. Ou se eu sou pior. Reflexão. Deus nos deu essa característica de parar. Deixa eu refletir. Como que eu sou um líder? Eu tenho 50 anos de liderança, de uma função. Mas será que eu sou melhor ou pior? Será que aquilo que eu peguei para liderar, estou liderando com eficácia? Ou estou piorando a vida dos outros? Tem um punhado de líder que só piora. Tem um punhado de líder que só estraga. Você coloca ele, é um caos. Meu Deus, porque todos nós influenciamos. Todos nós influenciamos. Agora, nem todos é para o bem. A gente precisa aprender a influenciar para o bem. E o que é para o bem? Para a glória de Deus. A liderança precisa ser aprimorada, irmão. A gente precisa de pensar. Eu não estou falando de líder, pastor. Não estou falando só de líder presbítero, só de líder diácono, que é uma função. Estou falando que nós todos somos chamados para autoliderança. Eu disse, Gênesis 1, 26, é para toda raça humana. Para todos nós. Então você precisa de melhorar, aperfeiçoar. Pois é. Vamos mais? Liderança envolve autocuidado. Eu já estou terminando. Liderança envolve autocuidado. Você quer saber se você é um bom líder? Eu ouvi uma mulher essa semana pregando sobre isso, e ela disse o seguinte: quer saber se você autolidera bem? É se você tem tempo. Você tem tempo? Ih, pastor, não tem tempo não. O bom líder tem tempo para fazer as coisas. O bom líder, porque administra bem o tempo, ele tem tempo para a família, ele tem tempo para o trabalho, ele tem tempo para aquilo dali, ele tem tempo para o lazer, ele tem tempo para dormir. Ele tem tempo. Por que ele tem? O dia dele é 24 horas, assim como o dia de todo ser humano dessa terra, 24 horas. Mas por que uns têm tempo e outros não têm? Você pega Daniel, capítulo 6. O homem é prefeito de dezenas de províncias, sem ter carro, sem ter WhatsApp, sem ter telefone. Se tinha que mandar um recado para o sujeito tinha que ir lá levar o recado. Pois é, o cara é prefeito de dezenas de províncias, e diz a Bíblia que ele tem tempo para orar 3 vezes ao dia. Quer saber se você é um alto líder bem? Se você lidera a si mesmo bem? Eu quero ver se você tem tempo. Você tem tempo para fazer as coisas? Você precisa ter tempo para cuidar de você mesmo. Você, pai, você precisa ter tempo para você dormir. Às vezes você está se matando. E um bom trabalhador, você trabalha muito mesmo. Que bom, que bênção. Mas você tem que lembrar que você precisa de descanso. E quando você descansa, você está abençoando a sua família. É melhor um pai descansado do que um pai que trabalhou 24 horas num dia, mas que está morto. Você precisa de ter cuidado com você mesmo. Eu poderia te lembrar do que Paulo escreveu para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida de ti mesmo, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar, não. Então você precisa de ter tempo para você dormir, tempo para você descansar, tempo para você tirar férias. Saí de férias um dia, uma pessoa falou assim: ô pastor, o diabo não tira férias, não. Falou comigo. O diabo não tira férias, não. Por isso tu vai para o inferno. Por isso está condenado mesmo.
Agora eu não sou diabo. O meu pai, que é o Deus poderoso, descansou. Criou tudo em 6 dias. No 7, o que fez? Ele descansou. Bom, Deus me ensinou então a arte de descanso, né? Um dia eu estava arrebentado, moço, arrebentado. Sabe quando a sua mente já não funciona? Você sabe o que eu estou falando, arrebentado. Aí era 4 horas e tinha quarta-feira culto aqui na igreja. Eu falei, não tem jeito não, eu vou ter que tirar um cochilo. Não aguento não. Como é que eu vou pregar? Eu não estou conseguindo lembrar meu nome. Eu preciso descansar. Aí fui para a cama, falei, meu bem, um tempinho, vou dar um relaxado. Tirei um cochilinho. Aí, moço, isso eram 5 horas, dormi até umas 6, aí acordei 6, olho inchado, né? Aí chegou alguém lá em casa, que vidão, hein, moço? 5 horas da tarde descansando, hein? Pois é, porque você autolidera, você tem que aprender a descansar. Não importa o que os outros falam, eles não sabem da sua vida, eles não sabem da sua história, eles não sabem o que você passou, eles não sabem o que você está passando. Você sabe quem você é e você cuida de você mesmo. Você precisa de cuidado. Autoliderança envolve isso. E sexto, agora eu termino com esta sexta. Essa aqui é a mais difícil, amados, porque a gente quer fugir dela. Liderança envolve ônus e não apenas bônus. Tem gente que acha que porque líder tem que ser aplaudido, tem que agora andar, sentar numa cadeirinha acolchoada, tem que ser massageado. Não! Liderança, eu vou te dizer, tem mais ônus do que bônus. Ônus é fardo, ônus é trabalho, ônus é dificuldade. Liderança tem muito ônus, muito. Tem os bônus, mas eu quero te falar dos ônus. Quer ver um exemplo? Gênesis 12, Abraão. Abraão está com a sua parentela era um problema para Deus usá-lo. E Deus olha para Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua parentela, sai. Para onde? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pensa você comigo, você mora em Alto Caparaó, Deus fala assim, sai de Alto Caparaó. Deus. Para onde? Sai. Aí você tem lá a sua mobília, você põe dentro de um caminhão, aí você pega o seu patrimônio, põe todo dentro de um carro, pega a sua conta bancária cheia, para caminhar com você. Aí você põe os móveis dentro do caminhão e você fala assim, para onde? O motorista pergunta, nós vamos ou não vamos? Deus vai falar, vamos? E Abraão sai. Ele levou um problema com ele, você lembra, né? Ele levou Ló. Eu aprendo aqui uma coisa, amado. A gente não tem que liderar quem Deus não mandou a gente liderar, você entende? Nós não temos que liderar quem Deus não mandou a gente liderar. Deus falou a Abraão, deixa a sua parentela, não é para você liderar eles. Ele levou Ló. Tanto é que vai acontecer aquele problema todo, Sodoma e Gomorra. Quando eles vão se dividir, Deus chega para Abraão e falou assim, agora sim, Abraão, agora eu vou fazer de você uma bênção, agora que Ló ficou para trás. Então, escute-me, não queira liderar quem não quer ser liderado por você. E quem Deus não mandou você liderar. Isso aqui é uma coisa importante. Quem Deus colocou debaixo da sua tutela para você influenciar, estou aqui para ser uma bênção. Quem não, vai para ser uma bênção na vida de quem você desejar. Pois é. Quer ver um outro exemplo? Noé. Noé, eu vou te fazer um líder bom. Vou. Constrói uma arca. Noé tem Deus com ele, mas tem um mundo contra ele. Mas dizem os escritores, e eu concordo, que Noé foi o missionário mais eficaz de toda a terra, né? Que embora não salvou uma pessoa fora de casa, salvou toda a sua família. Tem gente salvando o mundo, mas não salva a sua casa. E Noé foi uma bênção, salvou a sua casa. Mas o mundo estava contra ele. Liderança envolve ônus. Quer ver Davi? Eu vou terminar com essa história de Davi. Davi, eu vou te fazer rei de Israel. E, aliás, o maior rei de Israel de todos os tempos, nascido em pecado. Só Cristo foi maior do que ele. Mas Cristo não foi pecador. Mas nascido em pecado, Davi foi o maior rei de Israel. Agora escutem. Você lembra como é que ele entra na guerra? Diz a Bíblia que tinha um gigante lá enfrentando o exército de Israel. 40 dias. O pai de Davi chega para Davi e fala assim, Davi, vai lá, eu vou te dar uma missão. Vai lá. Sabe qual que era a missão? Você vai entrar na guerra com esses pães, com esses queijos, e você vai ver se eles passam bem e vai trazer notícia para mim.
Interessante. Olha que missão simples, né? Eu vou saber como é que estão os meus irmãos e vou contar para o meu pai. Pai, estão bem, estão vivos, não estão? Como é que está? Não tinha Jornal Nacional, Revista Veja, não tinha como saber. Então o pai tinha que ser alguém infiltrado lá para saber. Pois é, diz a Bíblia uma coisa que me chama a atenção. Davi, de madrugada, você percebe isso aqui? De madrugada, pegou seus pães, os queijos e partiu para a guerra. De madrugada, autoliderança. E diz a Bíblia que ele de madrugada pega tudo, deixa as ovelhas com alguém para ser cuidado. Ninguém mandou ele fazer. Mas um bom líder sabe o que tem que ser feito. E porque sabe o que tem que ser feito, faz. Entra na guerra, chega lá, tem um gigante. Todo mundo está com medo do gigante. Eu amo isso. 1 Samuel 17. Eu amo esse texto. Todo mundo com medo do gigante. Davi chegou e falou assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí diz a Bíblia que Davi pega a funda, a pedrinha, o gigante olha para ele e fala assim: você está achando que eu sou um cão para vir lutar comigo com paus, com pedras? Quem que você está? Despreza ele, né? Não importa se a gente é desprezado, o importa é se Deus está com a gente. É isso que importa. Davi pega aquela funda, aquela pedra, taca, acerta a testa do gigante, o gigante cai e corta a cabeça dele. Aí, na altura do versículo 26, 27 e 28 de 1 Samuel 17, tem uma coisa interessante. Que o exército de Israel, que antes estava com medo, agora é o exército que parte em cima dos filisteus. Gente, o que mudou? Antes estavam com medo, agora estão todos cheios de coragem para lutar. Porque um menino, porque tinha autoliderança, influenciou de tal maneira que um exército agora estava sobre o seu domínio. Está percebendo o poder de autoliderar-se? Aí eu vou terminar minha palavra. Eu vou terminar minha palavra dizendo para você o seguinte: você lembra de Paulo? Paulo disse, quando chegou a Macedônia, nenhum alívio ele teve, diz a Bíblia. Lutas por dentro, temores por fora. E Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos. Liderança envolve ônus. Quando Paulo chega na Ásia, diz ele que as tribulações foram tamanhas, que ele quase desesperou da própria vida. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Liderança envolve ônus, envolve dor, envolve... Por isso que é fácil falar da vida dos outros, gente. Fulano não fez, fulano não faz, fulano não presta, fulano é isso. É fácil falar dos outros. Pense sobre a sua vida que você vai ver que traumático que é. E, aliás, eu vou te dizer uma coisa. Cuidar de você mesmo é uma missão sua. Sua. Quem depende de ser animado pelos outros, ser encorajado pelo outro, não se autolidera. Davi, Salmo 46, olha para ele mesmo, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Ele faz uma reflexão: por que você está abatido? E ele mesmo fala com ele: restaura, olhe para Deus de novo. Pois é, amados, a gente precisa de animar a gente mesmo, encorajar a gente mesmo, dar um tapa na cara da gente mesmo, exortar a gente mesmo, chegar na frente do espelho e falar assim: vira homem, se você é homem, vira mulher, se você é mulher, reage. Por que você está batido? Reflexão, autoliderança. E eu termino com o maior exemplo de todos, né? Que é o Senhor Jesus. Ninguém sofreu tanto quanto Jesus sofreu. Tanto é que Paulo, quando vai escrever à igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você lembra? Qual o sentimento que houve nele? Aí diz o texto bíblico: pois ele, subsistindo em forma de Deus, isto é, os anjos o adoravam, os querubins o adoravam, os serafins o adoravam, mas ele resolveu abrir mão desta perfeição, desta glória, para se encarnar, para pisar nesta terra e viver como gente, para ensinar a gente como que se vive de verdade. Aí diz o texto bíblico, né? Antes a si mesmo se esvaziou. Sabe quem que esvaziou Jesus? Não foi Deus, não foi o Espírito. Quem esvaziou a ele mesmo foi ele mesmo. Foi algo intencional. Eu resolvo esvaziar-me, eu resolvo abrir mão. O próprio Senhor Jesus. Aí diz o texto bíblico, né?
assumindo forma de servo. Tem tanto líder querendo achar que manda, né? Que é poderoso, que agora eu tenho que ser servido. Não, irmão. O líder, na verdade, ele tem que assumir forma de servo. O líder é o primeiro a liderar. Ele é o primeiro a realizar. Ele é o primeiro a fazer. Ele é o primeiro a dar o exemplo. Ele é o primeiro. Eu gosto muito de uma pessoa que definiu um líder como um capitão do navio. O capitão do navio, ele vai ditar se é para a direita ou para a esquerda, mas ele está no navio. Ele está junto com a turma. Se afundar, afunda também. Se naufragar, naufraga também. Pois é. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é infarto não, viu? Não é acidente não. Voluntariamente, ele sofreu a pior das mortes. A pior das atitudes, a pior coisa, situação que poderia lhe acontecer, foi o que Jesus passou, morte de cruz. Aí Deus entra em ação, né? Mas Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então escutem-me, isso é tão forte, irmão, que quando Pedro foi morrer, vocês sabem disso, né? Pedro foi morrer e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Cruel, né? Ele olhou e falou assim: eu não quero morrer como o meu Senhor morreu, sou digno. Ele pediu para ser morto de cabeça para baixo. Amados, liderança envolve ônus, então quero te encorajar. Paga o preço. Paga o preço para autoliderar-se, a sua família vai ser melhor. Paga o preço para a liderança sua, nas funções que você tem, ser melhor, paga o preço. Se você é um pastor, paga o preço para ser o melhor pastor. Se você é um presbítero, paga o preço para ser o melhor presbítero. Você é um diácono, paga o preço para ser o melhor diácono. Paga o preço, porque depois vem a recompensa. Pague o preço, esteja disposto, Senhor, e eu pago o preço que for necessário. Se for necessário, eu passo horas acordado. Se for necessário, eu faço. Se for necessário, eu vou. Se for necessário, eu faço o que eu não quero fazer. Por causa da obra do Senhor e do reino do Senhor, eu pago o preço. Pague o preço. Pague o preço para ser um bom líder de você mesmo, e você vai ver a sua família sendo poderosamente abençoada por Deus. Pague o preço. Lembra de Abigail? Lembra do cego de Jericó? Lembra desses homens que eu narrei para você, que porque se autoliderou, Deus usou e usou de maneira extraordinária. Então para de vitimismo. Deus não pode me usar, Deus não pode fazer isso, eu sou coitadinho de mim, eu sou o mais fraco, eu sou... Irmão, você é a imagem do Deus Todo-Poderoso, você é a sua imagem e semelhança, aquilo que Ele tem, Ele aplicou em você. Então o que há em ti é poderoso o suficiente para ser usado por Ele. Deixe-se ser usado, deixe-se ser trabalhado, ser lapidado, porque Deus tem uma grande obra para fazer com você, comigo, conosco, para a glória dEle. Vamos ficar em pé?